Primeira lição: não cobiçar e não tomar posse de riquezas que Deus amaldiçoou ou que Deus não permitiu que a gente tomasse posse. Então, Deus permite sim que a gente tenha riquezas, é bênção ter riquezas, a gente pode tomar posse, querer bens materiais na nossa vida, riquezas, mas desde que tenha permissão de Deus, desde que seja uma riqueza abençoada, desde que seja uma bênção de Deus na nossa vida. Não era o caso das riquezas que Acã e a sua família tomou posse, como diz no versículo 7:1. Tá? Então a primeira lição está no capítulo 7, versículo 1, que é não cobiçar e não tomar posse de riquezas que Deus já amaldiçoou e que Deus não permitiu que a gente tomasse posse. A segunda lição: não confiar somente no que os nossos olhos veem, não confiar somente naquilo que o nosso olho está vendo, naquilo que é visível para nós. O que é visível para nós é muito limitado. Nosso olho, a nossa vista é muito limitada. Então, aquilo que a gente consegue ver é muito pequeno diante do que Deus vê, diante do que tem realmente, do que está realmente acontecendo, diante do que realmente está à nossa frente. E por isso, a segunda lição está no versículo 3, tá? Capítulo 7, versículo 3. A segunda lição é essa: não confiar somente no que os nossos olhos veem. E sempre consultar a Deus. Sempre. Sempre consultar a Deus. Mesmo que a vitória pareça fácil. Mesmo que pareça algo simples, mesmo que a vitória pareça fácil, a gente jamais pode confiar só no que os nossos olhos estão vendo. A gente sempre deve consultar a Deus e perguntar se aquilo que o nosso olho está vendo também é o que Deus quer, tá? A terceira lição é que em pecado encoberto, a terceira lição está no versículo 5, 7, 5. Pecado encoberto e desobediência impede a vitória e precede a morte. Então, terceira lição: pecado encoberto e desobediência impede as nossas vitórias e precede a morte. Talvez não a morte física, mas a morte espiritual, com certeza. Que é o que a gente vê que aconteceu com Acã. Acã teve a morte física, mas com certeza primeiro ele teve a morte espiritual e hoje nós vivemos no tempo da graça. Então talvez não seja a morte física, mas a morte espiritual com certeza. Pecado encoberto e desobediência à palavra de Deus, desobediência a Deus, vai impedir vitórias na nossa vida e vai preceder a morte. Tá? E a quarta e última lição, são 4 lições que eu anotei desse capítulo, do capítulo 7. A quarta lição: ser sempre sensível para entender qual é a estratégia que Deus está dando. Se é não ficar parado orando, quando na verdade tinha que trazer a luz do que estava encoberto e agir. A gente precisa ter sensibilidade. A quarta lição está no versículo 10. No versículo 10, quando Josué fica orando e Deus fala para ele: levanta, não é hora de orar, por que você está orando? Deus fala para Josué: por que você está prostrado orando se eu quero que você tenha ação? Então, a quarta lição é a gente aprender, pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, aprender a ser sensível, a entender qual é a estratégia de Deus. Não é a nossa estratégia. Josué ele foi por uma estratégia humana, ele foi por aquilo que os olhos dele estavam vendo, né, que os espias relatou ali para ele. Ele não teve a sensibilidade de perguntar, entender qual era a estratégia de Deus para aquele momento. E depois disso ele teve uma ação que não era também o que era para ele ter feito. Então ele não ouviu a estratégia de Deus, ele não consultou a Deus, ele não pediu conselho para Deus. E a ação dele depois foi uma ação que também não era o que Deus queria, porque ele ficou prostrado, orando, enquanto na verdade ele tinha que se levantar, descobrir o pecador, descobrir o pecado que estava encoberto, trazer à luz, eliminar do meio do povo aquilo que estava encoberto e agir. Aquele momento era o momento de ação. Era o momento de Josué trazer à luz o que estava em oculto, revelar o que estava em oculto, trazer à luz, tirar das trevas e agir. Ele precisava agir, tirando aquele do meio do povo, fazendo toda a limpeza que precisava ser feita, pedindo para o povo se santificar, né? Porque antes de revelar que o pecado estava com Acã, o povo passou por uma santificação. Então a quarta lição é essa, tá? A gente ser sensível à estratégia e entender
qual é a estratégia e qual é o momento. É momento de orar? É momento de avançar? É momento de ficar parado? É momento de recuar, às vezes? Não importa qual é a ação. A única coisa que importa é que a gente tenha sensibilidade para ouvir a estratégia do Senhor e que a nossa ação esteja alinhada com aquilo que Deus quer que a gente faça. Que seja uma ação coordenada e alinhada com Deus, coordenada por Deus e alinhada com Deus. Amém?